Enquanto Estados Unidos e Rússia se engalfinham na troca de acusações sobre crimes de lesa humanidade na guerra da Ucrânia, a China, como Lula aqui no Brasil, propõe uma iniciativa de paz para aquele conflito. Aqui a gente se recorda, o Lula chegou a ser até esnobado por parte da imprensa por levantar essa bola, achando provavelmente que o Brasil ainda não tem cacife internacional para bancar, ou pelo menos para ter destaque em proposta como esta. Mas a guerra da Ucrânia também esconde alguns fatos escabrosos, e não só da Rússia. Estas explosões havidas aqui no Nord Stream 1 e Nord Stream 2, aqueles dois grandes gasodutos que levam gás natural para a Europa a partir da Sibéria, via Alemanha, não é? São dados que chocaram o mundo e não se sabe por que está ali sendo ignorado praticamente por toda a mídia tradicional, a chamada mídia corporativa. Então aqui essa agência Público, não é, da Espanha, que é um canal e também um grande site alternativo lá da Espanha, e que é chefiado pelo Pablo Iglesias, antigo vice-ministro do atual governo espanhol, do atual governo socialista espanhol. O que diz aqui? Jornalista de investigação diz que Marinha dos Estados Unidos fez explodir o tal Nord Stream, os dois gasodutos que ligam a Rússia à Europa sofreram danos devido às explosões ocorridas em setembro. Mas vamos deixar para examinar isso mais adiante neste vídeo ainda. Primeiramente, nós vamos tratar aqui dessa proposta da China, não é, de paz, esta iniciativa de paz, e que foi saudada ali quando ela foi apresentada, que foi aquela reunião que houve em Munique, na Alemanha, e que se chama a reunião de segurança. É uma reunião que ocorre ali de vez em quando. A última foi realizada há 3 anos e foi suspensa por causa da pandemia. E aí a importância dessa reunião é que lá estavam 75 países representados através de seus presidentes ou primeiro-ministros ou então chanceleres. E lá também estava a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Então, o que diz aqui essa notícia? A China defendeu este sábado o seu papel na guerra na Ucrânia com o chefe da diplomacia Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores, dizendo que seu país não ficou parado nem atirou lenha na fogueira, não é? Ali numa alusão àquela turma ali da Europa que é louca por guerra. Então, o responsável por essa política anunciou neste sábado, na Conferência de Segurança de Munique, que Pequim poderá lançar uma iniciativa de paz na Ucrânia. Sugiro que toda a gente comece a pensar com calma, especialmente os amigos na Europa, sobre que tipo de esforços podemos fazer para parar esta guerra, disse Wang. A vice-presidente dos Estados Unidos, que ali estava presente, Kamala Harris, disse na conferência de Munique, onde estão vários altos responsáveis mundiais, que os Estados Unidos consideram preocupante que a China tenha aprofundado a relação com a Rússia desde o início da guerra. Ora, a Kamala Harris, claro, queria que a China se alinhasse com os Estados Unidos e não com a Rússia. Não é? É claro que a Rússia e a China
tem muito mais coisas em comum do que os Estados Unidos e a China. Agora voltemos para essa notícia também aqui do Público, não é, sobre o jornalista que denunciou aquela explosão comandada pelos Estados Unidos, segundo ele. O Hersh, né, o Simon Hersh, disse que mergulhadores treinados especificamente para missões militares foram enviados para o Mar Báltico em junho de 2022, durante exercícios navais com outros países, com o objetivo de instalar explosivos com detonação remota nos gasodutos. 3 meses depois, um avião da Marinha norueguesa lançou uma boia hidroacústica na zona onde se encontravam os explosivos, detonando-os. O jornalista que divulgou a informação é um cara famoso, né? Ele ganhou notoriedade em 1970, quando revelou o massacre de My Lai, no Vietnã, cometido pelas forças norte-americanas, pelo qual recebeu o prêmio Pulitzer, o maior prêmio de jornalistas nos Estados Unidos. Mais recentemente, Hersh divulgou pormenores sobre os abusos de direitos humanos cometidos contra suspeitos na prisão de Abu Ghraib, no Iraque, operada essa prisão pelos Estados Unidos. E para aprofundar esta informação, eu fui ao canal do YouTube aqui do Pablo Iglesias, que é também do Público, não é? Quando ele, com sua equipe, e que faz o programa La Base, um programa diário no Público, nesse canal do YouTube, ele se aprofunda sobre essa questão. Foi quando o mundo então se enterou de que havia ocorrido algo irreversível, que foi essa dita explosão. Recordemos que entonces Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron. E aí ela recorda que tanto a Alemanha quanto a Suécia e a Dinamarca não descartaram un acto de sabotaje a la infraestructura energética. Um ato de sabotagem àquela infraestrutura do Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. Europea y las autoridades rusas solicitaron una investigación. E as autoridades russas solicitaram uma investigação sobre o caso. A Rússia esperou que tanto os Estados Unidos quanto os países europeus, inclusive a Alemanha, né, que foi vítima daquilo ali, porque os Estados Unidos justamente se uniram com a Noruega para fazer aquele tipo de sabotagem, mas comprometendo a Alemanha, porque a Alemanha a gente sabe que estava a favor, né, daquela compra de gás via gasoduto que partia lá da Sibéria e chegava a um preço muito interessante para a Alemanha, que chegava a revender esse gás. Mas aí os Estados Unidos se aliaram à Noruega justamente para fazer essa sabotagem, para que a Alemanha não chiasse, como até hoje não chiou. Internacional para esclarecer lo sucedido. Bueno, ahora la investigación de Hersh asegura que efectivamente se trató de un sabotaje. Então, diz aqui o Pablo Iglesias, que essa investigação, ou seja, essa reportagem do Seymour Hersh, um jornalista americano, prêmio Pulitzer, y que esto se produjo tras meses de conversaciones secretas. Realmente ocorreu essa explosão, que isso ocorreu justamente vários meses depois de conversações secretas entre Biden y su equipo de seguridad, entre o presidente Biden e sua equipe de segurança. Meses antes de la invasión rusa de Ucrania. E isso ocorreu justamente meses antes da invasão russa na Ucrânia. Si según Hersh se trataba de una operación encubierta preparada durante meses y que involucraba a la Marina estadounidense, a las Fuerzas Aéreas y a la CIA. Sin embargo, el 7 de febrero de 2022, en la rueda de prensa que siguió. Pois é, e aí houve, depois, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, preocupado ali no dia 7 de fevereiro, quando ele recebeu o primeiro-ministro, que se chama chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Ele estava ali recebendo e deu uma entrevista aos jornalistas. Vejamos o que é que diz o Biden. Dio la reunión de Joe Biden con el canciller alemán Olaf Scholz
el presidente estadounidense aseguró lo siguiente. Russia invades, that means tank. Diz aqui, olha, o Joe Biden, se, isso ele respondendo uma pergunta de uma jornalista lá na entrevista coletiva de ambos os estadistas na Casa Branca. Se a Rússia invade, quer dizer, invade a Ucrânia, e isso significa tanques e tropas cruzando a fronteira, si Rusia invade, y eso significa tanques y tropas cruzando la frontera de Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. já não haverá Nord Stream 2. Quer dizer, Pocas semanas antes, el 27 de enero de 2022, la subsecretaria de Estado aí depois a subsecretária de Estado, a Victoria Nuland, conhecida Falcão, né? Falcão, da política americana, aquele pessoal que ama a guerra e por isso é chamado ali em espanhol de guerreirista ou belicista. Victoria Nuland hacía suyas unas palabras del senador republicano Ted Cruz y calificaba al Nord Stream como un trozo de chatarra en el fondo del océano. E disse numa audiência lá na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, decir al senador Cruz, no lo cito a menudo, pero como a él le gusta decir, actualmente es un trozo de metal en el fondo del océano. então ela citou o senador Cruz, um conhecido outro falcão ali, né, dos Estados Unidos. Ele disse que com essa explosão, o Nord Stream 2 não passava agora de um simples pedaço de sucata no oceano. Como le gusta decir al senador Cruz, no lo cito a menudo, pero como a él le gusta decir, actualmente es un trozo de metal en el fondo del océano. Necesita ser probado. Outra jornalista importante da Público, né, da agência Público, lá da Espanha, ela falou sobre quem é essa Victoria Nuland. A Inna Afimova, que é essa jornalista russa, que foi subdiretora para a América Latina da Russian Today, aquela famosa rede de televisão, e que acabou sendo banida justamente por pressão dos Estados Unidos no YouTube. A Inna não foi de acordo com a guerra com o Putin e, num protesto ali silencioso, acabou deixando a América Latina e aquele cargo importante da Russian Today, e hoje está trabalhando com Pablo Iglesias nesse programa La Base do site Público, não é? Que é outro canal importante do YouTube. O que é que ela diz? Clave en las negociaciones entre Washington y Moscú, lleva décadas ocupando cargos de responsabilidad. Diz que a Victoria Nuland leva décadas ocupando cargos importantes em qualquer administração dos Estados Unidos, seja democrata ou republicana. A gente sabe que esse pessoal, esses falcões, eles ficam ali subjacentes em qualquer administração e agindo com muita firmeza, né? E impondo muitas vezes seu ponto de vista, como é o caso da Victoria Nuland. Responsabilidad en la política exterior estadounidense, independientemente del siglo del gobierno. Fue asesora de Dick Cheney y una... Ela diz aqui que a Victoria Nuland foi assessora pessoal lá do Dick Cheney. O Dick Cheney, a gente se recorda que era aquele falcão e também um homem considerado lá muito envolvido na questão, né, da corrupção, sobretudo a corrupção ali naquela grande área econômica americana. E o Dick Cheney, como a gente se recorda, foi vice do George Bush filho. Una ferviente defensora de la invasión de Irak. Foi também uma fervente defensora da invasão do Iraque. George Bush la nombró embajadora ante la OTAN. E George Bush a nomeou embaixadora dos Estados Unidos na própria OTAN. Cargo desde el que organizó el apoyo internacional. O cargo a partir do qual ela organizou o apoio internacional A la ocupación de Afganistán. à ocupação do Afeganistão. Barack Obama la nombró secretaria de Estado adjunta para asuntos europeos y euroasiáticos. E o Barack Obama a nomeou embaixadora lá, não é, subsecretária
de Estado para Assuntos Asiáticos. Desde donde promovió las protestas del Euromaidan en Kiev. A partir do qual ela organizou as manifestações ali contra, não é, aquele governo da Ucrânia, que era considerado amigo do Putin. E onde começou tudo, aquela revolução chamada Maidan, a Revolução Amarela, que acabou conduzindo, né, a toda essa situação que colocou a Ucrânia abertamente contra a Rússia.